E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, então, com a nossa disciplina História da Filosofia Antiga, né? Sei que vocês estavam esperando aí por mais essa videoaula, para nós terminarmos, então, com os pré-socráticos, né? Quer dizer, terminarmos não com os pré-socráticos, terminarmos com o conteúdo dos pré-socráticos, né? Então, hoje vocês já podem ir verificando o sumário da aula aí. Nós vamos começar falando, lembrando algumas coisinhas só importantes para essa aula. Depois a gente vai ver um pouco os representantes da escola eleática, né, que é então Parmênides e Zenão. Faltou colocar o Zenão ali no sumário. E depois os físicos posteriores, né, Empédocles de Agrigento, né, Anaxágoras de Clasômenes e Demócrito de Abdera e o atomismo. Então esse sumário é o que a gente vai percorrer aqui hoje. Então, como tese, falar um pouquinho da escola eleática, né, para nós situarmos, e talvez antes disso seja importante lembrar o último autor que nós vimos na videoaula 2, que é Heráclito de Éfeso, né? Heráclito, se vocês lembrarem, ele tem 3 teses fundamentais ali, né? Primeira, né, que o princípio de tudo seria o fogo, né, da onde brotaria todas as coisas, que haveria um devir na natureza constante, ou seja, a natureza é marcada pelo movimento, né? Nada é estático, tudo é mutável. Lembra que eu citei que não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, né? Porque quando você entra uma vez e depois volta, o rio já não é o mesmo, nem você, né, enquanto personalidade, também não é o mesmo. Porque a gente modifica, né, de manhã até a noite, nós somos diferentes. E a terceira tese que ele defende é que existe um logos, né, na natureza, que dá um ordenamento, embora haja essa mutabilidade, certo? Então a escola eleática vai estar muito de olho nos argumentos, principalmente em relação ao argumento do movimento que Heráclito defendeu. E aí nós temos as teses contrárias, dizendo que não existe movimento, né, como as teses gerais, a tese geral da escola eleática. Então, como vocês têm aí já nos slides, que é sempre bom para vocês irem também lendo e além de ouvirem, né, vão exercitando competências diferentes. A escola eleática, né, desenvolveu-se então em Eleia, no sul da Itália, e teve como característica básica a afirmação de que o movimento não existe, sendo, por conseguinte, antípoda à concepção de Heráclito sobre o devir, a mudança constante. Eu acabei de dizer isso, né? Então, essa é digamos assim, o mote da escola eleática. A tese geral, então, não existe somente o ser, aquilo que existe. A permanência, negando de modo peremptório a existência do devir. A ideia de mudança é apenas um erro provenientes dos nossos sentidos. Tá? Então veja bem, essa é a tese geral, por isso que nós vamos ter que ler muito bem agora Parmênides, né, e o Zenão, para verificarmos como eles destrincham essas teses, essa tese principal, porque eles estão dizendo o seguinte: não há movimento. Legal, não existe movimento. Heráclito dizia que sim. Agora estão dizendo que não existe movimento, né? Que o movimento é só um erro dos nossos sentidos em captar as coisas no mundo. O que existe para eles é o ser. Ser aqui implica aquilo que é, certo? Então, ser é existência, né? Então, aqui, vocês pensam, o que é o ser? Como é que eu imagino isso? É difícil de imaginar, porque o ser ele é tudo. Certo? Ele é tudo e por isso ele não é o nada. Então essa é a dicotomia aqui. Ele é ser, é tudo, e o nada é, né, a contraposição, que é o nada, portanto, que não tem nada. Então, os representantes são os que a gente vai trabalhar hoje, né? Nós temos ali a escola, temos o Parmênides, o Zenão, né? Temos também ali, e tem alguns outros que eu estou citando aí também, mas a gente vai trabalhar mais com esses dois, porque mostram as teses que nós precisamos entender mais, né? Então, vou passar então para o Parmênides de Eleia, que talvez seja o maior representante aí, né, para quem já leu filosofia antiga, alguma coisa ouviu falar sobre ele, né? Então, como está dito aí na frente de vocês,
A filosofia de Parmênides caracteriza-se, além da forma poética de se expressar, em um primeiro momento, pela distinção bastante exata entre a verdade, enquanto a aletheia, né, aletheia, a qual somente podemos ascender pela razão, o único critério de verdade, e a opinião, a doxa, fruto dos erros provenientes dos sentidos. Então, vejam só, o que Parmênides está dizendo com isso, né? Que ele faz essa diferenciação, primeiro, entre que existe uma verdade, né? E essa verdade ela é alcançada pelo nosso intelecto, pela razão, e existe a opinião, que é a doxa. A opinião nunca é conhecimento, é uma expressão, é o achismo atual, certo? E ela é dada aqui para o Parmênides como uma forma de erros provenientes dos nossos sentidos, certo? Então, tudo que é proveniente dos sentidos, né, não tem essa legitimidade e não passa a confiabilidade de uma certa verdade e certeza. Por isso, né, essa é uma distinção muito importante que nós temos que considerar sempre que nós vamos falar de Parmênides, né? Porque nós só encontramos a verdade, né, pelo acesso intelectual e quando pensamos sobre o ser. Essa vai ser a distinção. E nós só encontramos movimento, portanto, erro, falsidade, quando olhamos a natureza pelos nossos sentidos, né? Porque aí a gente vai captar erroneamente que há um movimento e uma certa mutabilidade nas coisas, né? Então, essas são as teses. Então, por esse motivo, nessa distinção entre verdade e doxa, né, nós temos então aí uma pequena afirmação do Parmênides, né? Aprenda então todas as coisas, tanto o coração isento de perturbação, próprio da verdade belamente circular, quanto as opiniões dos mortais, das quais não há nada que seja verdadeiro e digno de crédito. Então, está aí dito, né, essa perspectiva das opiniões dos mortais, certo? Captadas pelos sentidos que não passam e não devem ter nenhum crédito, né? E vocês têm aí também, é a partir da distinção entre verdade e opinião que Parmênides, né, erige sua doutrina que se tornará basilar. A que distingue entre o ser e o não ser, entre o que é ou existe e o que não é, e por conseguinte não existe, não sendo possível, como afirma Teofrasto, né? Então, quer dizer, agora nós estamos já dando um passo a mais, vimos essa diferenciação, né, verdade e doxa, e agora ele introduz então essa sua separação entre o ser e o não ser, né? Essa pergunta famosa que é a filosofia, mas foi, né, imortalizada talvez mais pela pergunta do Shakespeare, né, entre o ser e o não ser, mas ela é mais velha, né, do que a gente possa imaginar. O que ele está dizendo aqui é que, né, o ser é aquilo que existe, né, e o não ser não existe, de forma que, né, nós não podemos tolerar ou imaginar uma investigação que não seja sobre o ser, porque é só o ser que é, o não ser não existe, certo? Então, por isso que ele diz, né, não podemos, né, pensar aqui em termos de uma busca pela verdade a partir dos sentidos, né, porque o ser é só acessível com uma visão intelectual, né, o acesso pela racionalidade e não pelo acesso nossos sentidos. Então, cito ali mais uma passagem, curtinha a frase: além do ser, não há ser, assim o ser é um, certo? Então, com isso, nós negamos a existência de um não ser, tudo é ser, certo? E ser, o verbo ser, sempre também implica essa questão da existência, né? Então, quer dizer, quando eu sou, né, eu existo, né? Aí também logo podemos até fazer uma citação à frase de Descartes, né? Penso, logo existo, né? Ou penso, logo sou, se quisermos, né, fazer essa associação para entendermos essa colocação do Parmênides. Como eu falei no início, né, o Parmênides ele se manifesta de uma forma poética, né? E talvez
uma parte da sua obra mais importante é o chamado Poema da Natureza. Tá? Então agora eu vou deixar vocês com o poema para vocês entenderem um pouco mais dele. Eu também vou disponibilizar depois o poema na íntegra para vocês dentro do próprio módulo da videoaula, tá bem? Que aí vocês podem ler aí, tá legal? As éguas que me levam onde o coração pedisse conduziam-me, pois a via multifalante me impeliram da deusa, que por todas as cidades leva o homem que sabe. Por esta eu era levado, por esta, muitos sagazes, me levaram as éguas o carro puxando, e as moças a viagem dirigiam. O eixo nos meões emitia som de sirena incandescendo. Era movido por duplas, turbilhonantes rodas de ambos os lados, quando se apressavam a enviar-me as filhas do sol, deixando as moradas da noite, para a luz, das cabeças retirando com as mãos os véus. É lá que estão as portas aos caminhos de noite e dia, e a sustenta à parte uma verga e uma soleira de pedra, e elas etéreas enchem-se de grandes batentes. Destes, justiça de muitas penas tem chaves alternantes. A esta, falando-lhe as jovens com brandas palavras, persuadiram habilmente a que a tranca ferrolhada depressa removesse das portas, e estas, dos batentes, um vão escancarado fizeram abrindo-se, os brônzeos umbrais nos gonzos alternadamente fazendo girar, em cavilhas e chavetas ajustados. Por lá, pelas portas, logo as moças pela estrada tinham carro e éguas. E a deusa me acolheu benévola, e na sua a minha mão direita tomou, e assim dizia e me interpelava: ó jovem, companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve, pois não foi mau destino que te mandou perlustar esta via, pois ela está fora da senda dos homens, mas lei divina e justiça. É preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda e de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser, tudo por tudo atravessando. Beleza, então vocês devem ter ficado entusiasmados com o poema, né? Que é um poema lindo. Então, vejam, né, como a filosofia não necessariamente se baseia em um tipo único de discurso, né, para fazê-la filosofia, né? A poema também aí se manifesta de uma outra forma de discurso e expressa aí inúmeros argumentos, né? E a gente vai tentar destrinchar pelo menos dois deles. O Heidegger depois, né, quando chegar, vocês vão ver na filosofia contemporânea, também trabalhou com essa ideia na sua terceira fase, chamada, alguns dizem que tem 2, 3 fases, que o Heidegger muda seu pensamento, mas ele vai se aproximar muito de um poeta alemão chamado Hölderlin, né, para afirmar então que algumas coisas escapam ao discurso analítico, filosófico, e que só a poesia consegue captar com seu modo de expressar. Mas isso vocês vão ver mais à frente, mas vale a pena mencionar, né, para que não se fique preso a talvez só um tipo de discurso, né, e talvez ser preconceituoso em relação aos outros tipos de discursos e modos de manifestação de pensamento. Bom, então, vocês vão ver ali o que a gente pode ver a respeito do que se mostra no poema da natureza. Nós temos aí 2 caminhos, né, que são colocados. O primeiro caminho é o caminho da verdade, tá? E vai se aproximar com o que a gente já estava falando. O caminho da verdade, então, afirma que o ser é e não pode não ser, certo? E o que o não ser não é e não pode ser, este é o caminho da persuasão, pois conduz à verdade, alcançado somente pela razão. Então está aí dito que para nós alcançarmos a verdade, nós temos, né, que afirma que o ser é a única coisa que existe, que o ser não é, e essa verdade é atingida pelo instrumento da racionalidade. Tá? Então esse é o primeiro caminho que nós encontramos no poema. O segundo caminho, né, é o caminho do erro, né? Afirma que o que
não é, é, e que o que não... e que o não ser é necessário. Esta via é incerta, pois não pode conhecer aquilo que não é, isto é, impossível, nem expressá-lo em palavras. Este é um caminho falso, o caminho dos sentidos, pois pressupõe a existência do movimento, do devir, da geração, da corrupção, em algumas palavras, a coexistência do ser e do não ser. Veja bem, gente, aqui está a chave para nós interpretarmos. Quando a gente fala, a tese lá do Heráclito falava que as coisas mudam, não é verdade? Tem essa perspectiva de mudança. Então, o que estava por trás disso era o seguinte, que quando uma coisa é, né, mas como a sua mudança, ela deixa de ser e é outra coisa. Quer dizer, então ela não é mais. Correto? Então o que o Parmênides está dizendo? Isso não tem como existir. O ser é único, certo? Não há uma mutabilidade, uma transição de uma coisa para outra. É único. Por isso que ele está dizendo, imaginar que essa transição ocorra, imaginem a frase que eu citei do rio, né? A gente não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Então nós estaríamos dizendo que nós somos diferentes na primeira entrada no rio e em relação à segunda entrada. Então nós éramos uma coisa, deixamos de ser, o não ser, que existia, e passamos a ser outra coisa. Então haveria essa mutabilidade entre ser e não ser. O que o Parmênides está dizendo é que não existe isso. Não existe a transição, que o ser é estático. Tá? Que a ideia de ver movimento é puramente um erro que nós temos porque nós demasiadamente damos valores aos sentidos. Tá? Então é um caminho falso, né? Não pode haver essas duas perspectivas, né? Você não pode transitar ou fazer essa transição, certo? Então somente o ser existe, o não ser não existe, guardando a tese, né? Pois a única coisa que existe é o ser, certo? Então acompanhe sempre esse raciocínio, né? Que o não ser, né? Aquele vocês antes de entrar no rio e o vocês depois, na segunda vez, né? São uma única coisa. Que é isso que Parmênides está dizendo, né? A tese de Heráclito dizia que vocês são uma coisa e depois vocês são outras, porque vocês deixariam o não ser para ser outra coisa. O que ele está dizendo, em última instância, Parmênides, é que isso é apenas uma ilusão. Tá? Isso seria incorrer no erro do segundo caminho. Seguindo então aí o slide de vocês, somente o ser pode ser pensado, pois pensar e ser é o mesmo. Ou seja, há uma homologia entre pensar e ser. Pensar é pensar o ser, que só o ser é, já que é impossível alguém pensar o que não é. Então veja bem, essa homologia que existe entre pensar e ser, porque só se pode pensar o ser não se pode pensar. Diferente de Heráclito, certo? Que nós falávamos que é possível haver a mudança e, portanto, num determinado momento nós pensamos, né, o não ser também, por causa que ele aplica essa tese da mudança. A tese do Heráclito ela é mais intuitiva, né? A tese do Parmênides parece ser um pouco contra-intuitiva, né? Porque nós usamos os nossos sentidos. Aí o Parmênides poderia dizer, ela é contra-intuitiva justamente porque ela preza-se mais numa capacidade intelectiva, enquanto que uma tese do Heráclito, vocês ficam olhando para a natureza com seus sentidos, que não pode ser levado em consideração, né? E aí vocês têm toda a mutabilidade e dizem, legal, é mais intuitiva a tese do Heráclito. Seguindo então, o que o Parmênides acaba dizendo ali, está no slide de vocês, devemos nos afastar do segundo caminho, no qual vagueiam os errantes mortais, mentes obtusas e hesitantes, que creem que ser e não ser são considerados o mesmo e não o mesmo, pois não há possibilidade de se estabelecer qualquer demonstração válida de que o não ser, que não é e existe. Então, corrobora com o que a gente vai dizendo, né? Ele afirma, então, que essa nossa mente, né, que vê a natureza com mutabilidade, afirma, então, que o não ser e o ser existem, é uma mente, né, obtusas, né, hesitantes e errantes mortais, né? É esquisito uma afirmação dessa, porque o que seria outra coisa do que ser um errante imortal? Um Deus, né?
mas não é o caso do ser humano, né? Então, esses mortais que vêm, pobres mortais que vêm, né, a mutabilidade, o ser e o não ser, né, que admitem essa dialética, né, vocês são guiados, então, pelas aparências, né, afastado inexoravelmente da verdade, que é o ser, porque só o ser é ou existe, né? Então, esse caminho, o segundo caminho, né, a fonte da falsidade, deve ser eliminado, né, para que nós não incorramos sempre no erro e na doxa apenas. Seguindo ali, vocês têm, então, este caminho, né, permitirá que o ser seja apresentado com tudo o que lhe caracteriza, né? Então, é uma definição que nós temos do ser, se vocês ficarem no caminho da verdade. Não é gerado, é imperecível, inteiro, inabalável, uno, contínuo, indivisível, idêntico, imutável, limitado, esférico, homogêneo, completamente íntegro, imóvel, completo, certo? Então, essa é uma definição, talvez, do que nós temos do ser, certo? Quanto à argumentação, então, Parmênides estabeleceu os dois caminhos, né? O da verdade e o do erro, um baseado na razão e outros nos sentidos. Vocês vejam aí já uma certa dualidade, né, impregnada, se impregnando, e isso vai ficar muito forte depois nas filosofias posteriores, Sócrates, Platão, né? Esse dualismo começa entre razão e sentidos, né? Bom, aqui, quando se fala também um terceiro possível caminho, né? Eu mostrei os dois caminhos, o caminho da verdade e o caminho do erro, né? Eu mostrei não, né? Parece até que estou fazendo um tipo de doutrinamento para vocês. Quem mostrou os caminhos foram Parmênides, eu só estou apresentando a vocês. Um terceiro caminho é oferecido por alguns intérpretes de Parmênides. Vejam bem, aqui a gente já está fazendo uma interpretação, já não é mais a teoria já lá do próprio Parmênides. Mas isso é possível e nós podemos fazer e interpretar os autores, né? Então, essa terceira via tenta dar conta do mundo fenomênico, né? Quer dizer, tenta dar conta desse mundo, né, que a gente olha e está na nossa frente, né? Nós notamos que ele é mutável, certo? Então, tenta dar uma tentativa de uma terceira via. Tirado algumas partes do Poema da Natureza para fundamentar esta tese, né? E tem aí, então, eu coloquei nos slides para vocês, alguns pedacinhos do poema que são retirados para fundamentar isso. Então, cito, a partir deste ponto, aprende a conhecer as opiniões dos mortais, escutando a ordem enganadora das minhas palavras. Né? Então, já a interpretação, este novo caminho não iria, obviamente, contra o princípio fundamental que sustenta a impossibilidade da convivência, ao mesmo tempo do ser e do ser, pois o não ser não é e só o ser é. Então, esse caminho seria o que é chamado do caminho da opinião plausível. Veja bem, nós falamos que a verdade e a opinião, beleza? Então, o terceiro caminho que é talvez fazer uma síntese dessas coisas e mostrar que existe uma opinião, mas que ela não é só opinião, ela tem uma certa plausibilidade. Então, nós estamos buscando tentar achar alguma coisa para dar conta do mundo dos sentidos. Então, cita mais uma passagem aí para fundamentar a tese. É preciso que tudo te instruas no âmago inabalável da verdade bem redonda, e de opiniões de mortais em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser, tudo por tudo atravessando. Então, veja bem, as aparências deviam validamente ser. Então, esse intérprete, o Giovanni Reale, está mostrando que a gente consegue encontrar essa terceira via de uma opinião plausível, né? Essa síntese entre a verdade e a doxa, né? Ele cita mais uma passagem que eu coloquei para vocês, onde ele encontra fundamentos no Poema da Natureza. Cito aí, então. De fato, eles, os mortais, estabeleceram dar nome a duas formas, cuja unidade não é necessária. Nisso, eles erraram, o ser e o não ser, tá?
E porque tudo foi chamado luz e noite, estes nomes foram dados, segundo suas características, a estas coisas e aquelas. Tudo está cheio igualmente de luz e de obscura noite, ambas iguais, porque, como nenhuma das duas, há o nada. Né? Então, como segue ali, vocês estão vendo, Reale apresenta duas razões para a sua interpretação. A primeira razão que ele apresenta é essa: os mortais, portanto, erraram porque não compreenderam que as duas formas estão incluídas numa superior unidade necessária, vale dizer, na unidade do ser. Né? E B, luz e noite são iguais, porque nenhuma das duas são ou nada, e por isso são ambas em si. Então, isso vai permitir afirmar, né, o caráter equivocado das opiniões dos mortais, como já vem afirmando, né, aceitava que se refere às aparências, e aí ele vai chegar a essa afirmação, Reale, que é possível oferecer um certo quê às aparências de plausibilidade, né, certa validade ao que os sentidos captam. Então, de certo modo, essas passagens que ele elenca, né, essa dualidade que acaba gerando entre ser e não ser, né, entre a verdade e a doxa, vai permitir, e falar de uma terceira via que o Reale defende, a ponto de afirmar, então, que é possível dar um quê de plausibilidade, né, o que aqui é quanto, na verdade, né, de plausibilidade nós podemos dar, então, a as coisas captadas pelos sentidos, né. Então, é possível falar aqui de uma legitimidade também na questão entre a doxa e a verdade, certo? Obviamente que isso não pode conflitar, né, com o princípio supremo e não conflita o princípio supremo estabelecido por Parmênides, então, que é o ser e não há mais nada do que o ser, certo? Muito bem, então aqui a gente termina a parte do Parmênides, né? E talvez ele, né, a tese principal dele que nós devemos resgatar e não podemos esquecer é que não há movimento, e o movimento está associado à ideia do não ser, certo? Porque implica que uma coisa, se algo se modifica, quer dizer que ela era e agora ela não é mais, porque ela já é outra coisa, certo? Então essa dualidade não existe. O que existe é o ser, uma unidade única e indivisível, né, que é o ser. Certo? Então, essa ideia de que a mutabilidade é uma ideia baseada em sentidos. Um outro representante, agora passamos então, né, a um outro representante, o Zenão de Eleia, eu esqueci de colocar lá na introdução, me desculpem. O Zenão de Eleia, aí a gente não sabe exatamente, estamos 6 séculos antes de Cristo, mas não se tem ali exatamente o ano de sua morte. Então, Zenão de Eleia foi discípulo de Parmênides, né, e caracterizou-se pela defesa inequívoca, né, das teses de seu mestre, buscando mostrar através dos paradoxos que o movimento, de fato, não era real. Tá bem? Então, de novo, né, a tese da escola de eleática, né, é afirmar que não há movimento. Tá? Então, existem alguns argumentos, o que eu quero destacar aqui com o Zenão é mostrar alguns argumentos que ele construiu para dizer que a ideia de movimento, na verdade, não existe. Tá? Eu vou citar 3 deles aqui, o chamado o argumento da dicotomia, o argumento de Aquiles, o argumento do Aquiles e a tartaruga, e o da flecha. Tá? Então, vocês têm eles aí, um em cada slide, eu leio com vocês, então, vocês prestem atenção em cada um dos argumentos. Tá? Então, o argumento da dicotomia. Através desse argumento, há a estratégia de demonstrar a irrealidade do movimento a partir da afirmação de que haveria de existir um tempo infinito para percorrer um número infinito de pontos. Antes de chegarmos ao final do percurso, devemos chegar à metade do caminho para atingir este ponto final. Mas para chegarmos à metade do caminho, deveríamos chegar à metade desta metade, e assim por diante, sucessiva até o infinito. Então veja bem, a ideia que existe, né, um percurso, né, a percorrer, e dá a ideia de movimento. O que ele está dizendo é que isso é uma ilusão, porque quando a gente faz, bom, ponto A, ponto B, correto?
Então, esses são os nossos dois pontos. Mas para chegar até o B, eu tenho um ponto no meio. Mas para chegar até o meio, eu tenho um ponto no meio deste meio. E para chegar até o meio desse outro ponto, eu tenho mais um ponto no meio. E assim sucessivamente. Vai quebrando em pontos. No fim, o que se tem é que não existe movimento. O que existe são pontos. Certo? Então, a ideia de que existe esse movimento, ela é ilusória. Porque, na verdade, são apenas pontos, né? Então, esse é o argumento da dicotomia. O argumento de Aquiles e a tartaruga. Segundo este argumento, Aquiles saindo atrás, em uma corrida, de uma tartaruga. Então, imaginem Aquiles, né? Aquiles se vocês não lembram, é da história da Ilíada, da Guerra de Troia. Um semideus. Nunca alcançaria a tartaruga, a despeito de ser mais veloz, mesmo que ele seja mais veloz. Pois para isso, ele deveria atingir primeiro o ponto A, do que a tartaruga havia partido. Mas quando atingir este ponto, a tartaruga já teria atingido outro ponto B, e assim sucessivamente até o infinito. Então tá, é mais ou menos a mesma perspectiva do que eu falei a vocês, né? Quando Aquiles chegar ao ponto onde a tartaruga, ao ponto onde Aquiles está em relação à tartaruga, quando ele atingir o ponto A tartaruga já vai estar no ponto B, e assim sucessivamente. O argumento da flecha. Segundo Zenão, a flecha que se desloca é imóvel, na medida em que supõe ser o tempo composto de instantes. Se toda coisa, ele afirma, está sempre em repouso, quando não se deslocou do lugar que é igual às suas dimensões. Se o transportado está sempre no instante que ocupa presentemente, então a flecha transportada está imóvel. Lembra um pouco da ideia do primeiro argumento, que é o argumento da dicotomia, né? Se você pensar nesse movimento da flecha, né, você vai ver que ela tende a haver um movimento. Mas, na verdade, ela nunca está em movimento, ela sempre está em um determinado ponto, certo? Ela nunca está em movimento, ela está em determinados pontos apenas, né? Então, a ideia de movimento é uma construção do nosso processo cognitivo. Talvez uma ideia disso é o cinema, né? Vocês têm ali, o que tem ali? Não é um movimento, né? Vocês têm ali pequenos quadros, né, de cenas que, quando passado rapidamente, fazem com que aquilo tenha movimento. Então, o movimento é uma ilusão, né? Não existe movimento naquilo. Existem quadros, né, em cada um do filme, correto? Então, é mais ou menos essa a tese que o Zenão defende. Perfeito? Então, esse é o Zenão. Aqui eu trouxe algumas coisas dele aí para algum desses argumentos, porque, na verdade, ele também tem essa perspectiva de negar, fundamentalmente, o movimento e, portanto, negar que existe o não ser, certo? Porque existe apenas o ser. Então, o que deve ficar claro em relação à escola dos fundamental para a escola eleástica, né? É mostrar, né, que a impossibilidade do movimento e a afirmação do ser, né, que é a única coisa que existe, certo? Então, negar que exista o não ser é negar que exista movimento. Perfeito? Então, esse é o nosso Zenão. Tá? Agora a gente passa para os físicos posteriores. Aí eu vou apresentar então as teses gerais dele, para depois então passar a ver cada um deles. Bom, os físicos, né, vocês têm aí os físicos posteriores, dominados físicos posteriores, procuram responder o paradoxo, né, representado pelas distintas posições de Parmênides e Heráclito sobre a realidade ou não do movimento. Beleza? Então, eles vão estar falando já sobre as teses defendidas anteriormente. Como sabemos, né, para lembrar vocês, Parmênides sustentava, pelos motivos já explicitados, a irrealidade do movimento, enquanto Heráclito afirmava a inexorabilidade do movimento, ou seja, do devir ao assumir que tudo flui, tudo muda, nada permanece. Então nós vamos ver aqui o Empédocles
de Agrigento, né? Anaxágoras, né? E por último, então, o Demócrito. Beleza, então tá. Vamos lá ver então o nosso amigo Empédocles de Agrigento, né? Também ali no século V a.C. Então, segundo o nosso amigo Aristóteles, Empédocles acreditava na existência de 4 elementos. Agora é interessante isso. O fogo, a água, o ar, a terra. Que tem por característica essencial o fato de não estarem submetidos à mudança. Ou seja, elas existem sempre. Na verdade, são as únicas realidades existentes. Então, prestem atenção, gente. Ó, nós estávamos numa escola lá com Heráclito, que nós dizíamos que havia a mudança, né? Defendia o fluxo contínuo, né? Tudo flui. Nós depois pulamos para a escola dos Eleáticos, que afirmava, então, que não há movimento, há apenas o ser, né? Que o não ser é algo que é uma doxa, que não é verdade, que é a corrupção dada pelos nossos sentidos. Agora, nós estamos aqui trabalhando com os físicos posteriores, nesse caso Empédocles, que está dizendo que, nós vamos ver, eles vão defender que algumas substâncias são incorruptíveis, que lembram então a tese do Parmênides, e que há também modificação desses elementos, que lembra então a tese guardada por Heráclito. Então é importante vocês construírem sempre, porque eles estão dialogando de certa forma todos esses filósofos juntos. Então, vocês não podem nunca pensar no cérebro de vocês como caixinhas para colocar cada filósofo. Esse diz isso, esse diz isso. Você tem que entender por que eles disseram cada uma dessas coisas. Tá? Eles não são pessoas desgrudadas dos seus tempos. Eu já venho enfatizando muito isso. Então, o que ele está dizendo aqui? O Empédocles, né, citando Aristóteles, né, é um baita comentador, né, Empédocles pode ficar feliz, né, tendo um dos comentadores como Aristóteles como comentador, mas ele está dizendo que existem 4 elementos, né, que não estão submetidos à mudança, que é o fogo, a água, o ar e a terra. Esses são, digamos assim, a base né, da existência. Mas não podia ser diferente, né? Tem sempre um porém, um mas, né? Isso é filosofia. Segue ali. Além da existência dessas 4 realidades, Empédocles agrega 2 forças externas que poderíamos chamar de amor e de discórdias, que atuam sobre esses 4 elementos. Então, veja bem, nós temos 4 elementos que são a base, né? E agora nós temos 4 forças, mais 2 forças externas que vão, digamos assim, atuar sobre esses elementos, que é o amor e a discórdia. Tá? Então vamos vendo como é que ele vai... Temos aqui os 4 elementos, né, 2 forças externas. Vamos ver onde ele quer chegar com isso. Eu cito ali o Simplício sobre a filosofia do Empédocles. Empédocles estabelece a existência de 4 elementos corporais, o fogo, a água, o ar e a terra, que são eternos, mas mudam em quantidade, isto é, para mais ou para menos, conforme a associação e dissociação. A eles se acrescentam os princípios propriamente ditos, pelos quais os 4 elementos são movidos, o amor e a discórdia. Então, vocês vejam, vocês têm os elementos que são eternos e vocês têm, né, se acrescentam os princípios propriamente ditos, né, pelos quais os 4 elementos são movidos. Então, os 4 elementos são movidos por esses princípios, né, que é o amor e a discórdia, né? Então, tudo na natureza, tudo que é formado na natureza está ou agregado ou dissociado, né, porque essas forças, o amor e a discórdia, atuam sobre elas. Então, quer dizer, quando vocês têm alguma coisa que está associada, que está agregada, vocês têm o amor atuando. Legal, né? Parece até poético. E quando vocês têm as coisas se dissociando, se desagregando, né, em luta, vocês estão, então, aí a discórdia atuando. Então, o que ele está tentando explicar em outras palavras, né? Vocês têm 4 elementos que são eternos, que lembram as teses do Parmênides, que não se modificam, e vocês têm 2 elementos externos que atuam sobre esses elementos, né? Que o amor e a discórdia.
Esses elementos fazem o quê? O amor faz com que eles se juntem, né? Com que não haja, que eles permaneçam, que não se corrompam, que não se destruam, que não se apodreçam, né? Mas vocês têm então a discórdia. E a discórdia atua fazendo com que haja essa dissociação, desagregação, o apodrecimento e faz a coisa desaparecer. Então, o que nós temos aqui? O amor e a discórdia trazem consigo o elemento da mudança. Tá? Então, a natureza tem sim um ponto fixo, eterno, que são os elementos, os 4 elementos, mas esses princípios atuando sobre eles fazem com que haja essa mudança entre eles, ou agregando-se quando você tem um amor, ou né, se desagregando quando vocês têm então aí, ou se corrompendo quando vocês têm então a discórdia atuando. Então, coloco ali umas citações para vocês. A agregação e a desagregação explicam o movimento, mas os 4 elementos permanecem eternamente, né, representando o que é o ser. O que lembra também, né, as teses do Parmênides. Por essa razão, pode-se afirmar que o princípio do todo são o amor e a discórdia, que causam a mistura dos 4 elementos, o que faz com que as coisas sejam geradas, no caso do amor, assim como sua corrupção pela desagregação dos elementos provocados pela discórdia. Tá? Então é isso que o que contribui, né, nesse debate, né, encontrando um caminho do meio, o Empédocles aí, mostrando, né, que tudo é produzido na natureza, todas as coisas existem aí, dado por pela atuação desses 2 princípios, que é o amor e a discórdia. Né? Tudo que existe, então, é a mistura, né, e a dissociação dos elementos, certo? Reunidos, então, pelo amor ou separados pela discórdia. Então, quer dizer, a água, terra, o ar, o fogo, quando reunidos, esses elementos seriam a base de qualquer coisa existente. Né? E a separação desses elementos, ou a agregação deles, se dá pela discórdia ou pelo amor, respectivamente. Né? Então, ele guarda, então, as teses, tanto do Heráclito, isso eu estou frisando muito isso, né, com a questão da mudança que esses 2 elementos trazem, e também guarda as teses do Parmênides, afirmando que, embora haja mudança, existe algo que permanece. Nesse caso, os 4 elementos. Certo? Então veja que é um pensamento muito interessante, né, para alguém que não tem um instrumento sequer para verificar as estruturas mais ínfimas da natureza. Né? Não há um microscópio, né, há 5 séculos antes de Cristo. Não há um telescópio, não há sequer noção de que átomos existem. Embora vocês vão ver com Demócrito adiante que há uma ideia de que eles existam. Né? Mas não há instrumentos, né? Os cientistas da época, que são esses filósofos, sem nenhum instrumento. São baseados em observações da natureza e muita imaginação também. Beleza, então aí a gente chegou e vê as teses então do Empédocles, e agora então a gente vai passar então a ver as teses do Anaxágoras, né? Também ali 5 séculos antes de Cristo, 5, 6 séculos antes de Cristo. Bom, então eu coloco uma citação para começarmos a verificar, porque aqui ele introduz um conceito que a gente não tinha visto ainda, que é o chamado nous, que é a ideia de inteligência, né? E vocês vão me dizer, mas é um Deus. Aí eu lembro, né, tenham paciência, cuidado, né, consciência histórica de que nós estamos antes do cristianismo. Então não tem que se pensar um Deus, né, no sentido cristão do termo, nunca, né? Embora a gente possa imaginar que é um tipo de divindade, né, mas inteligente também, mas não no sentido de um pai, né, como é o cristianismo, fazendo essa antropoformização, né, de Deus, né. Então, citando aí, encontramos o mesmo objetivo no pensamento, o mesmo objetivo que teve, né, o Empédocles, no pensamento de Anaxágoras, embora mais sofisticado filosoficamente, pela introdução de um princípio, a inteligência pura e simples, o que ele chama de nous, né, como mostra Plutarco, que atua sobre uma massa primordial onde todas as coisas estavam conjuntamente até o momento em que a inteligência as ordenou.
né, instituindo um movimento sobre esta massa originária, possibilitando a criação de todas as coisas. Então, é interessante essa tese, porque se nós... É quase uma conjugação de um cristianismo... Tá, eu estou pensando agora contemporaneamente, tá? O que a ciência diz? Existia um ponto único que era uma massa, né, que depois teve uma explosão. Lembra, né? Essas teses do Big Bang, né? Mas os cristãos dizem que pode ter acontecido isso, né, algumas explicações, mas que há sempre a interferência de uma inteligência divina que se usa da massa para fazer as coisas acontecerem. Então vejam só, essas teses que se defendem atualmente, né, não tem muita coisa inovadora não quando a gente olhar esses caras, perfeito? Então ele está dizendo que havia uma massa, né, aí indefinida, e essa inteligência então, né, instaura aí, né, o movimento, né, e origina a criação. Então vocês têm o quê? Guardem isso, né, de novo, as teses de Heráclito e Parmênides. Vocês têm uma massa, né, que está aí, e Deus, né, essa divindade, que gera movimento dela, certo? Então, vocês têm algo que permanece sempre, mas algo que também tem mudança, certo? Guardando, então, de novo, essa meio termo entre Heráclito e Parmênides. Muito bem, então eu sigo ali com uma citação. Todas as coisas estavam juntas, ilimitadas em número e em pequenez, pois o pequeno era ilimitado. E todas as coisas, estando juntas, nenhuma era perceptível devido à sua pequenez. Muito interessante isso, né? Porque ele está dizendo que existem algumas coisas que são ilimitadas e muito pequenas, né? E o que ele chamou de sementes, ou, como é o termo que ele usa, homeomerias, certo? Então vocês têm no slide seguinte esse termo, ou seja, a citação. Os princípios ou sementes de todas as coisas são as homeomerias ilimitadas, já que o todo é formado dessas sementes, as quais são separadas pela inteligência, causa primeira. As homeomerias estão em todos os corpos do universo. Tudo que existe no universo é gerado pela associação das homeomerias, do mesmo modo que a corrupção se dá pela dissociação das homeomerias, que são as únicas realidades que permanecem. O que vocês estão vendo aqui? Está claro, está na nossa cara as teses que ele está guardando do Parmênides e do Heráclito. Ele está dizendo que essas homeomerias estão na base de todas as coisas. E elas estão sem forma. Elas estão disformes. Quem dá a forma a elas é esta inteligência. E quando há uma dissociação de forma, né, há então uma corrupção de alguma coisa, quer dizer, desaparece alguma coisa, mas não desaparece fundamentalmente as homeomerias, porque elas permanecem na sua pequenez. Então, sempre permanece. Sempre permanecem. Então, uma nova passagem ali. Pois todas as homeomerias, como a água, o fogo ou o ouro, escapam à geração e à corrupção. O fenômeno aparente de seu nascimento e de sua destruição resulta somente da composição e da discriminação. Todas as coisas estão com efeito em todas as coisas, e cada uma recebe seu caráter da coisa que prevalece na sua natureza. Né? Então quer dizer que, mesmo que haja corrupção e a geração, elas permanecem. Né? E dá o exemplo do ouro aqui. Né? No caso do ouro, né, prevalece a homeomeria do ouro, quer dizer, a semente do ouro. No caso da madeira, né, permaneceria, então, a homeomeria madeira, e assim por diante. Cada coisa única, né, e estava formada das que, sendo as mais numerosas, são por isso as mais visíveis. Quer dizer, então, formada por mais homeomerias ligadas ao ouro, vocês vão ter o ouro e não outra coisa. Então, determina também as coisas. Mas a determinação do ouro não significa que deixou de existir as homeomerias. Deixou de existir a forma. E, portanto, nós temos mudança, né, de estados de coisas, né, o que garante a tese do Heráclito. Certo? Então, vocês vão vendo como isso vai se encaixando. Mais uma passagem para vocês. Para Anaxágoras, tudo nasce de tudo, nada nasce do nada. Pela agregação das homeomerias,
de modo ordenado pela inteligência, reconhecida como princípio ordenador do mundo, princípio ordenador e dominante de todas as coisas que eram, no princípio, ilimitadas e misturadas. Então, veja de novo, aqui está, né, tudo nasce, então, dessas pequenas coisas que são as homeomerias, mas que eram ilimitadas e misturadas, e essa inteligência, então, oferece uma forma a elas, e então oferece o mundo como nós o compreendemos, né? Perfeito, acho que mais uma passagem para finalizar a filosofia, então, do Anaxágoras, né? Logo, nós temos aí a explicação do movimento pela associação e desagregação das homeomerias, permanecendo essas inalteráveis e não sujeitas à mudança. A agregação e a dissociação fundamentam o vir a ser, o devir, enquanto as homeomerias são o que é o ser. Eu acho que está claro, né? Eu já venho frisando muito isso, né? Então, como eles estão tentando dar uma resposta às teses do Heráclito e do Parmênides, eles acham um caminho do meio. Aqui, as homeomerias seriam, então, o ser, porque elas são imutáveis. Enquanto que, né, a essa forma dada às coisas por essa inteligência, né, quando elas estão formadas, elas, pela essa quantidade de homeomerias, elas podem, em algum momento, virem a ser desestruturarem. Então, existe esse movimento de fazer e desfazer, de uma forma, mas não das homeomerias, que permanecem, né, sem ser modificadas, e permanecem de maneira como o ser é. Perfeito, gente. Essa é a tese, então, do Anaxágoras. E, por último, então, né, para não poderia faltar, o Demócrito de Abdera e o atomismo. Nós iremos aqui, como está ali no slide de vocês, né, vocês veem que o atomismo é atribuído, na verdade, a Leucipo, né, que é uma figura que tem poucas informações. Por isso a gente vai ficar aqui mais em Demócrito, né, para vocês terem uma ideia da escola atomista, né. Então, segundo Diógenes Laércio, vocês têm ali qual é a definição da escola de Demócrito. Então, segue ali a citação para vocês. Os princípios de todas as coisas são os átomos e o vazio, e todo o resto só existe por convenção. Os mundos são ilimitados e sujeitos à geração e à corrupção. Nada poderia ser engendrado a partir do não ser, e nada poderia corromper-se, retornar ao não ser. Os átomos são ilimitados em grandeza e número, e animado por um movimento em turbilhão no universo, o que tem por efeito engendrar todos os compostos. Então, de novo, gente, prestem atenção, né? Qual que é o elemento imutável aqui? O átomo, certo? E as coisas, né, ou mundos, né, seriam a geração e a associação desses átomos em coisas, dado por o que ele chama de um turbilhão, né, como diz ali na passagem, né, onde então geraria as coisas. E a mudança estaria de novo parecido com Anaxágoras, Anaxágoras, né, que eu falei anteriormente, só para eu não citar os nomes errados. Anaxágoras, né, a corrupção se daria no movimento, né, na geração das coisas e a corrupção dessas coisas, mas permaneceriam essas pequenas coisinhas que são os átomos. Como se tem ali no próximo slide de vocês, temos então os átomos e o vazio. Essas duas coisas nós temos, que é a condição do movimento, né? Então o vazio precisa ser preenchido, que é a condição do movimento. E o movimento regido pela necessidade, em forma de turbilhão. Quer dizer, o movimento é regido pela necessidade. Então, há uma necessidade de que haja um movimento. Ou vórtice, que faz com que os átomos se choquem uns contra os outros, formando as coisas e os mundos. Todas as coisas são formadas pelos átomos. Os átomos são imperceptíveis pela sua pequenez, sólidos, compactos, ilimitados, indivisíveis. Gente, prestem atenção nessa maravilha dessa tese. Nós estamos aí há 5 séculos antes de Cristo. Tá? Estamos falando de átomos, que foram descobertos quando mesmo? Não lembro, mas procurem. Tá? Então, para vocês verem quanto antes esses caras já tiveram essa intuição. Certo? E esse átomo, então, quer dizer, essas pequenas partículas que formam os mundos, né? E formam as coisas, certo?
E a corrupção, ele vai dizendo aqui, essa possibilidade de gerar coisas é o movimento, que é a tese guardada do Heráclito, certo? As coisas são construídas porque há essas pequenas partículas. Então vocês têm na seguinte, essas duas realidades, né, bem como movimento, quer dizer, as duas realidades são os átomos e o vazio, bem como movimento, não podem ser percebidos pelos sentidos, mas apenas pelo intelecto. Hoje nós podemos afirmar que é possível perceber também pelos sentidos os átomos, né, porque a gente usa aí equipamentos super profissionais, super tecnológicos, né, e também pensar no vazio, né, o que seria, talvez agora em astronomia, se é possível falar no vazio. Então, veja como é importante. Aquilo dizer que é possível só captar pela inteligência, agora nós podemos captar também pelos sentidos. Na sequência, de fato, Demócrito distingue duas formas de conhecimento, o conhecimento inteligível e o conhecimento sensível, né? Assim como fez Parmênides, né? Lembra, né, que Parmênides falava nesse conhecimento da aletheia voltado à inteligência, né, e o sensível voltado à doxa. O conhecimento inteligível é o único aos seus olhos que possui legitimidade, pois somente ele pode alcançar a verdade, ou seja, de que tudo é constituído de átomos e vazio. O conhecimento sensível carece de credibilidade e validade no que tange ao conhecimento da verdade. Então, quer dizer, o conhecimento verdadeiro é o único conhecimento que permite conhecer que a realidade é composta pelos átomos e pelo vazio, certo? Então, o conhecimento sensível não permite isso, então ele é um conhecimento, como ele diz, como está citado, um conhecimento bastardo, né? Que na verdade não percebe a verdadeira realidade, né? É pequeno, né, de entender, de sentir, não consegue provar ou de tocar, né? Então ele perde a sutileza do qual o mundo é composto, certo? Então, tem mais duas passagens que eu vou então citar agora para finalizarmos. O princípio, então, citando a passagem, então, o princípio que opera aqui com nuances é o mesmo encontrado em Empédocles e Anaxágoras, pois se busca, da mesma forma, uma argumentação que reconheça a realidade do movimento e, ao mesmo tempo, reconheça algo que seja permanente, jamais podendo ser submetido a qualquer alteração. Isso eu venho já mostrando a vocês, né, que aqui está Empédocles, Anaxágoras, né, e agora Demócrito, tem essa tese que, digamos assim, é incomum, né, da escola dos físicos. E para finalizar, no caso de Demócrito, a permanência, aquilo que é o ser, é representado pelo átomo, responsável pela gênese de todas as coisas e de todos os mundos, a partir do entrechoque dos átomos, impulsionados pelo movimento em turbilhão, que acaba criando as coisas pela agregação dos átomos, ou seja, o processo de geração pressupõe necessariamente a associação destes corpos sólidos, enquanto o processo de corrupção segue o caminho inverso, o da separação ou dissociação dos átomos. Então, gente, vocês vejam que, no fim, né, o Demócrito guarda tanto a ideia de movimento, que é dada o movimento é dado na associação de átomos, né, e também quando se dissocia os átomos, né, então o movimento acontece. Pense até no corpo humano, talvez, né, na questão de vida e morte, mas o átomo sempre permanece. Então essa é a tese que ele compra, digamos assim, que carrega do Parmênides. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado. E o mais importante de tudo é vocês darem significação e fazerem eles conversarem entre si. Esses caras estão conversando. Se nós não pensarmos dessa forma, é impossível nós compreendermos eles de uma forma total, né? Compreender eles como se fossem caixinhas que não se conversam, não faz nenhum sentido. Então tá, agradeço a paciência, bons estudos e nos vemos em breve.